Você sabia que o câncer é a segunda doença que mais mata em todo o mundo, sendo responsável por cerca de 9,6 milhões de mortes por ano? Segundo dados do INCA, Instituto Nacional de Câncer, com o envelhecimento da população, estima-se um aumento na incidência de câncer de 600 mil novos casos por ano. Mas o que é câncer? Quais são os tipos que existem? Como se desenvolvem? Qual o tratamento? Eu sou o professor José Souza, mestre em genética, e hoje quero conversar com vocês sobre uma doença que faz milhares de vítimas todos os anos. Isso mesmo, estou falando sobre o câncer. Mas antes, se você gosta de assuntos relacionados à ciência como esse, aproveita esse momento e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você sempre será notificado quando eu publicar novos vídeos. É rápido e você estará apoiando o nosso projeto e assim eu posso gravar novos vídeos para vocês. Câncer é o nome geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células. Quase sempre, essas células anormais elas se agrupam e formam tumores sólidos que invadem regiões vizinhas ou ainda podem se desprender e migrarem para outras regiões do nosso corpo em um processo denominado metástase. As células normais que formam os tecidos do corpo humano são capazes de se multiplicar por meio de um processo contínuo que é natural. A maioria das células normais elas crescem e se multiplicam quando há necessidade e morrem quando não precisamos mais delas. O crescimento das células cancerosas é diferente do crescimento das células normais. As células cancerosas, em vez de morrerem, elas continuam crescendo incontrolavelmente, formando outras células anormais. Essas células se dividem de forma rápida, agressiva e incontrolável, espalhando-se para outras regiões do corpo, acarretando transtornos funcionais. O câncer é um desses transtornos. O câncer ou neoplasia, ele pode ser de dois tipos, benigno ou maligno. As neoplasias benignas ou tumores benignos possuem um crescimento organizado e lento e possuem limites bem nítidos. Apesar de não invadirem tecidos vizinhos, os tumores benignos eles podem comprimir os órgãos adjacentes, trazendo complicações. O lipoma, que tem origem no tecido gorduroso, o mioma, que tem origem no tecido muscular liso, e o adenoma, todos esses são exemplos de tumores benignos. As neoplasias malignas ou tumores malignos, eles se apresentam em um maior grau de autonomia, podendo invadir tecidos vizinhos, provocar metástase, serem resistentes aos tratamentos e ainda causar a morte do hospedeiro. A metástase ocorre quando células cancerosas desprendem-se do tumor original e iniciam outro tumor em outro local. Essas células elas podem ser levadas para qualquer local do corpo por via da corrente sanguínea. Mas você deve estar se perguntando, o que leva uma célula saudável a se tornar uma célula cancerígena? Não é apenas uma coisa, mas os principais são os agentes cancerígenos. Você certamente já deve ter ouvido falar esse nome. Mas você sabe me dizer o que são agentes cancerígenos? Agentes cancerígenos é tudo que pode causar câncer. Esses agentes eles podem aumentar e muito a probabilidade de uma célula saudável vir se tornar uma célula cancerígena. A má notícia é que nós estamos cercados por agentes cancerígenos, inclusive nos agrotóxicos que são utilizados nas plantações. E vale a pena lembrar que o Brasil ele vem batendo recorde em liberação de agrotóxicos que possui grande potencial cancerígeno no atual governo. Mas não é apenas os agrotóxicos possuem agentes cancerígenos. Substâncias como tabaco, álcool, radiação, poluição, alguns compostos químicos, vírus, baixa imunidade crônica também atuam como agentes cancerígenos. O câncer surge quando acontece alguma modificação na estrutura genética da célula e essa célula ela começa a se multiplicar e originar várias células alteradas. Esse processo é chamado de transformação ou carcinogênese. Na transformação, mutações afetam dois tipos principais de genes, os oncogenes e os genes supressores de tumores. Os oncogenes analisam os pontos de checagem para bloquear a divisão de células defeituosas e permitir a divisão de células normais. Pontos de checagem são momentos específicos no ciclo celular nos quais a célula define se interrompe ou completa sua divisão. O principal desses pontos ocorre no final da fase G1. Quando se houver danos, a célula entra em G0, em vez de seguir para a fase S, suspendendo o ciclo indeterminadamente. Mutações nos oncogenes, no entanto, podem permitir que células alteradas se dividam. Os efeitos cumulativos de diferentes agentes cancerígenos ou carcinógenos são os responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição do tumor.
Esse processo é composto por 3 estágios. O primeiro deles é o estágio de iniciação, no qual os genes sofrem a ação dos agentes cancerígenos. O segundo estágio é o estágio de promoção. Neles, os agentes oncopromotores atuam na célula já alterada. O terceiro estágio é o estágio de progressão, que é caracterizado pela multiplicação descontrolada e irreversível da célula. As chances de uma pessoa vir desenvolver câncer varia de um caso para o outro e deve ser levado em conta diversos fatores e a idade é um deles. Para o câncer surgir, são necessárias entre 3 a 20 mutações nesses conjuntos de genes. Assim, é necessário bastante tempo para que se acumulem essa quantidade de mutações e o tumor apareça. Por esse motivo, quanto mais envelhecemos, mais acumulamos essas mutações que podem vir a desenvolver um câncer. Os tratamentos de câncer são variados e dependem da gravidade do câncer e também das condições em que se encontra o paciente. Entre os principais tratamentos, podemos citar a quimioterapia, a radioterapia, o transplante de medula óssea ou ainda a cirurgia. A quimioterapia é um tipo de tratamento baseado no uso de medicamentos que atuarão de modo a destruir as células cancerosas. Esses medicamentos eles podem ser administrados por via oral, intravenosa, intramuscular, subcutânea, intratectal ou tópica. A radioterapia é um tipo de técnica que baseia o uso de radiação ionizante para destruir ou impedir o aumento de células cancerosas. O transplante de medula óssea ele é feito principalmente em pacientes que possuem doenças que afetam as células sanguíneas. Nesse tratamento é feita a substituição da medula óssea doente por células normais de medula óssea. A cirurgia é a retirada do tumor por meio cirúrgico. A cirurgia visa retirar completamente o tumor ou, quando não é possível removê-lo completamente, retira-se partes desse tumor para estudá-lo e tentar criar formas de destruí-lo sem afetar o órgão onde ele está localizado. É importante lembrar de sempre fazermos exames periódicos, uma vez que o diagnóstico precoce ele pode ser essencial para salvar uma vida. Além disso, hábitos de vida saudável, como comer alimentos saudáveis, ter relação sexual protegida e proteger-se do sol, são essenciais para evitar essa e diversas outras doenças. Se você gostou desse vídeo, talvez você também goste desse daqui que está aparecendo para vocês. Nele eu te explico a origem dos vírus, como são formados, seus riscos e suas aplicações. Ou quem sabe você se interessa por esse vídeo aqui, que eu te explico sobre a varíola dos macacos e seu potencial pandêmico. Enquanto você decide qual vídeo assistir, aproveita esse momento e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. É isso, pessoal. Até a próxima. Esse vídeo teve o apoio do canal Jovem Professor do meu irmão Alexandre Souza. Ele que é professor de matemática e resolve principalmente questões de ensino médio. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conferir o trabalho dele, clica no link que está na descrição desse vídeo.